Boa tarde a todos, boa tarde Sandra, seja bem-vinda. Esta é a live do canal Direito para Todos e eu sou o Dr. Claucimir Pereira. Hoje trataremos aqui, entre outras coisas, é claro, deixa eu explicar. Estas lives eu já estou compreendendo da seguinte forma: a pessoa entra, Salete, bom dia, a pessoa entra e tem uma pergunta. E às vezes essa pergunta não é o tema do dia, mas havendo espaço, eu respondo, porque o objetivo é mesmo deixar todos esclarecidos, Vou pedir aí a quem já chegou, por favor, vamos curtir a live para elevarmos os no For You. Vou agradecer aqui, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e divulgando conhecimento. Jefferson, Flávio, sejam todos bem-vindos, Eu vou começar falando um pouquinho a respeito da valoração do consumidor das redes sociais e aplicativos. Eu sou advogado, eu tenho a minha vida estabilizada, mas o lado humano da gente sempre é o primeiro que chega. Então, o que eu pude atestar? Às vezes a pessoa entra numa determinada rede social e começa a dizer: essa rede não presta, eu não consigo nada com a minha live. E quem consegue é quem faz dancinha, e eu sou assim, eu sou assada, eu não tenho vergonha, eu sou religiosa. Bom dia, Deise, seja bem-vinda, todos sejam bem-vindos, Então, o que eu comecei a verificar? Tatiane, seja bem-vinda. Gente, o mundo hoje está muito difícil, e eu digo, não é só em função de doença. O mundo hoje está muito difícil a nível financeiro. Se você falar em emprego hoje, a empregabilidade caiu a quase que zero. Aos poucos estamos retornando. Douglas, seja bem-vindo. Vitor. E aí o que acontece? O TikTok e outras plataformas começaram a dar oportunidade a algumas pessoas de ter uma pequena renda. Isso é fato. Às vezes, para você, R$100 em um mês não representa nada. Mas para quem não tem nada, representa um café com pão por dia, por 10 dias. Então, por que eu e outros advogados estamos no TikTok? Talvez nem todos tenham a mesma visão, eu estou passando a minha. O que acontece, gente? Se você trabalha com o público, você tem que você tem que se expor onde o público está. E eu fiquei muito feliz de ter acessado a plataforma do TikTok. Não tenho contrato com eles, não ganho um centavo. Aliás, todos sabem que a coisa mais difícil que tem aqui é você ganhar alguma coisa do TikTok. Você ganha, dos presenteadores, que não são o TikTok, não é a plataforma. Mas eu pude ver, por exemplo, eu conheço uma senhora aí de Alagoas, Essa Luísa, seja bem-vinda, boa tarde. Pessoal, considerem-se todos que estão assistindo a live agora devidamente abraçados, Eu tenho um prazer imenso em tê-los aqui e vamos tirar dúvidas de direito, Aqui é um espaço democrático, eu só não quero discutir aqui sexualidade de ninguém, ideologia política de ninguém. Tem outras lives aí. Aqui hoje, principalmente sexta-feira, eu vou abrir, para nós discutirmos determinadas coisas e colocarmos temas que não sejam só massivos do direito.
a ênfase sempre será o direito mais flutuante. Márcio, seja bem-vindo. Rosângela, Matheus, Luciano. Então, o que acontece? Eu conheço uma senhora aqui que mora lá em Alagoas. O marido dela saiu de casa para trabalhar fora e ela fica lá no sítiozinho, lá num cantão, com os filhos. Estava passando necessidade. Abriu uma porta de live no TikTok. Então, através da live, ela conseguiu doação de fogão para ela, que muitas pessoas entram. Rita, seja bem-vinda. O Rápido, seja bem-vindo. Elaine, tá? Sejam todos bem-vindos. E aí, estão me ouvindo direitinho? Respondam, por favor. Beatriz, Eriana. Alguém responde, por favor, se está ouvindo? Tá tudo certinho na live? Tá conseguindo me ver? Lucivaldo, seja bem-vindo. Temos 22 pessoas na live. Estamos começando agora. Essa live eu vou fazer, tá? Algumas menções aqui diretamente a respeito de direito do consumidor, direito do trabalhador, direito de família, mas nós vamos inicialmente bater um papo aqui a respeito das plataformas e do próprio TikTok. Então, voltando lá, essa senhora começou a se manter através dos presentes que começaram a dar do TikTok. Outra que eu conheci, do Espírito Santo, recém-separada do marido, 4 filhos, tá? Entrou, mas não entrou para pedir moedinha, não, para ficar implorando. Ela entrou para trabalhar, tá? Tem outra senhora também, de Pernambuco, lutadora, estava em depressão, entrou aqui, começou, tá? A fazer as lives e começou a se sentir útil dentro da sociedade, dentro de um quadro que é mundial de desemprego. Então, nós precisamos valorizar as plataformas que dão oportunidade às pessoas de se tornarem úteis e principalmente de ganharem a própria vida. Você que está entrando no TikTok agora, tá? Você entra para ver. Pessoal, tem 22 pessoas. Se puder, dá uma curtidinha só para aumentar ali. Por enquanto ainda está zerado, tá? Então vamos dar umas curtidinhas aí, por favor, tá? Felipe, faz um favor aí. Desculpe, entrou uma ligação aqui. Então, o que acontece, tá? A plataforma tem muito perfil. O perfil Poliana, boa tarde. Thay, Matheus, boa tarde. Tem muito perfil aí que é de dança, as moças bonitas dançando. Eu sou homem, eu também gosto de mulher, eu vejo. Mas aquilo ali não é útil para mim. Então eu vejo e passo, tá? Procura olhar quem está fazendo uma grande live, quem tem uma projeção grande dentro da plataforma, tá? E isso não precisa ser a nível de Brasil. Se você mora no sertão de Pernambuco, do Piauí, de Minas, do Pará, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e você tem uma birosquinha, você faz um pão gostoso, você faz uma live e divulga na tua live. Olha, gente, sairá o pão aqui, o bolo, às 3 horas da tarde. Você tem que utilizar a ferramenta a seu favor. Agora, você entra aqui e fica fazendo, tá? Umas coisas totalmente sem nexo. E aí fica cobrando engajamento. Eu quero engajamento e tal, e não tem, tá? A Poliana está dizendo que ela é do Espírito Santo, né? Coloca aí embaixo, por favor, as cidades de vocês, se for possível também. Município, né? Se for aqui do Rio de Janeiro, coloca o bairro.
Eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, moro na Vila da Penha. Há 56 anos que eu moro aqui, tá? Então, o que acontece? As plataformas, tá? Elas te usam, certo? Você coloca conteúdo, você faz a sua dancinha, você faz a sua live, a plataforma está te usando. Mas o que você tem que fazer também? Você tem que tirar proveito daquilo ali, né? Não adianta você fazer um bolo bonito e dar aos cachorros. Você até pode fazer isso, mas o sentido que eu estou falando não é esse, certo? Você vai fazer um bolo e você vai querer que pessoas comam aquele bolo e elogiem, achem o seu bolo bom, né? Então, é necessário você fazer o filtro, é necessário você escolher o tema, né, da sua live, é necessário você valorizar a plataforma que você está usando, tá? Eu gosto muito de acessar aqui no Rio de Janeiro, eu fiz grandes amigos. Tem lá em Jacarepaguá o locutor Elcias, pode procurar aí, tá? Uma pessoa simples, guerreira, todo dia tá lá fazendo a live dele. Ele tem uma rádio comunitária, eu vou lá, dou umas curtidas, tá? Deixo uns emojis, mando um bom dia, boa tarde e tal, e vou para outra, tá? Religiosa, tem uma live religiosa, Profeta do Bem. Agora ele colocou até um nick, não sou profeta, é lá do Pará, tá? Uma pessoa muito pobre, muito humilde, tá? E não fica pedindo dinheiro não, gente. Vai lá, expõe a palavra, o Elcides também não pede, né? Nós temos pessoas aqui que fazem um trabalho sensacional. Eu acessei o site de um senhor aí, eu vou pecar agora, não sei se o estado dele é Espírito Santo, e deixa eu traduzir aqui. A Denise, tá, 007, ela não entende o que eu estou falando, mas eu estou falando em português do Brasil, tá? Então eu estou falando do Brasil, é por isso que você não está. Eu traduzi aqui, você, infelizmente, enquanto não tiver a legenda aqui, eu não sei colocar a legenda, que se alguém quiser me dar uma aula aí para colocar a legenda, eu acho que na live ainda não pode, né? Mas vamos lá. Então você tem ferramentas, tá, para poder você sobreviver, conforme esse senhor que é sapateiro, ele faz reformas de sandálias, e você fica assim, sandálias que iriam para o lixo. O que não serve para um, serve para o outro. Ele reforma com carinho. Então, eu gosto de gente, eu gosto desse tipo. O que eu vejo na internet? Eu vejo vídeos dos meus colegas de direito, tá? Principalmente das áreas que eu não faço, que eu não domino, criminal, tributário, comercial, imobiliário, tá? Eu vou lá para aprender, tá? Para aprender. Então, se você entra no TikTok, tá? Se você quer fazer uma live, ter um engajamento legal, o que você tem que procurar fazer? Pesquisa no seu nicho o que é melhor, o que está fazendo sucesso. Não vá copiar, tá? Você tem que fazer melhor, né? Então vamos lá. Os conflitos. Agora vamos entrar aqui no direito, né? Estou bebendo água para poder limpar a garganta. Os conflitos que acontecem na internet. Muita gente costuma dizer que a internet é um território livre e que eu faço o que eu quiser, né? Ninguém manda em mim, eu posso tudo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não vai, não. Quem fala isso aí para você, tá, é leigo, conhece pouco, tá? Os mesmos crimes que você é processado e pode ser condenado na vida comum, no seu particular familiar, no seu trabalho,
você também comete na internet. Danilo, seja bem-vindo, boa tarde. Tá? Então, o que acontece? Você acessa um determinado perfil e ofende o criador daquele conteúdo. Você acessa uma determinada live e ameaça uma determinada pessoa. Ou comete, tá, outros crimes de ordem pessoal, sexual, tá, em razão da raça, da cor. Você está cometendo crimes. Então a internet nunca foi um território livre onde se possa fazer o que quer. Tá? O mesmo código que é aplicado na vida em comum é aplicado também nas relações. Michele, boa tarde, seja bem-vinda. Nas relações de internet. Tá? Então, muita gente, tá, às vezes acessa lives de ideologia política e, por não concordar, ela ofende quem entrou, ela ofende quem está na janela. E isso aí, tá, se for registrado na delegacia de polícia, aquela pessoa responderá pelo crime. Calúnia, injúria, difamação, tá? Ameaça. Então é necessário ter também ciência de que você não está onde você possa fazer tudo. Você só pode fazer tudo se você estiver na frente do teu espelho na tua casa, você falando contigo. Aqui eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque a informação ela tem que ser legítima, verdadeira, honesta. Né? Então, vamos lá. Ontem, na saída da live, um rapaz me perguntou a respeito de como ele comprova na Justiça do Trabalho. Vou falar um pouquinho agora de direito do trabalho. A introdução aí levou quase 20 minutos, né? Eu falando a respeito de rede social. Agora, as outras redes, todo mundo conhece, é a mesma coisa que o TikTok. Mas o procedimento é o mesmo. Valorização, né? Neto, seja bem-vindo, boa tarde a todos. E aí o que acontece? Você, como você vai comprovar, tá, as suas horas extras na Justiça do Trabalho? Né? A Justiça do Trabalho, ela é Maria, seja bem-vinda, boa tarde. Ela é um pouquinho paternalista. Isso aí significa que, um jargão muito antigo, né? Que o consumidor sempre tem razão. Então, o trabalhador sempre tem razão. E como é que funciona isso? Tá? Se você simplesmente ajuizar a ação, você terá dificuldade. Mary, boa tarde, seja bem-vinda. Você terá dificuldades para ganhar. Por quê? Porque é necessário você fazer a prova do que você está alegando. Mas na Justiça do Trabalho, por exemplo, se você faz hora extra todo dia, você faz 2 horas extras todo dia, você trabalha 8 horas, tá? Tem a hora do almoço, então, na verdade, você vai ficar no emprego 9 horas, só que você tem que sair 18 horas, você sempre sai 19, 20, 21. E aí todos os limites são extrapolados. E esse limite, a 8ª hora diária ou a 6ª hora diária, tá? Ele é considerado hora extra. Tá? O limite mensal para quem tem uma carga horária de 8 horas é 220. E aí o que acontece? O cidadão trabalha todo dia 2 horas a mais. Mas o patrão fala para ele, quando der 18 horas, você vai lá e marca seu cartão de pontos. Para poder ele não marcar no cartão a hora que ele está saindo. E aí, como é que ele faz? Ele imaginou assim, já que eu marco meu cartão às 18 horas, eu não tenho como comprovar. O processo,
ele é regido pelas provas. Então, a prova testemunhal, ela pode suprir essa ausência de provas sua. Entendeu? Se você tiver um colega de trabalho ou dois, quando você sair da empresa, pegue o nome e endereço dele e pergunte a ele, informe a ele, Enedina, seja bem-vinda, da ação e do seu desejo de buscar o seu direito na justiça. E aí o que você vai fazer? O advogado vai instruir a sua ação com o pedido, de horas extras e com o rol de testemunhas para você comprovar que você continuou trabalhando após a saída, entre aspas, que é a hora que está marcada no cartão de ponto. Todos os juízes já sabem como funciona na maioria das empresas. Então, se a testemunha sentar e ela, Enedina, boa tarde. Se a testemunha for à audiência e ela informar ao juiz que realmente você marcava às 18 e saía às 20 e saía às 22, o juiz vai mandar pagar aquelas horas extraordinárias. Ah, doutor, mas quando eu saí da empresa, eu recebi todas as minhas verbas. E agora, como é que fica a minha hora extra? As suas verbas, elas serão recalculadas por causa do acréscimo ao salário das horas extras. Então, se você tem 220 horas mais 40 horas extras, cada hora extra a 50%, então seria 60 horas a mais de trabalho. Lógico, naquele mês o seu salário praticamente dobraria, teria um acréscimo de 60% a mais. E aí você terá direito à diferença das horas extras que não foram pagas. Além de pagar as horas extras, terá também a incidência em cima das verbas resilitórias, do seu FGTS, da multa de 40%, das diferenças que eram inerentes à hora extra que você fez e não recebeu. Quando o patrão faz regularmente o pagamento de hora extra, e aí no seu contra-cheque aparece lá as horas, quando ele te demite, ele faz o cálculo da média de salários e aí ele já paga tudo certinho. Mas quando não paga, a justiça manda pagar as horas extras e as diferenças das verbas que foram pagas a menor. Feito isso, alguma pergunta? Temos 5 pessoas na live, Temos 883. Hoje eu estou sentindo vocês um pouquinho desanimados, né? Mas não tem problema não, isso aí é assim mesmo. Vamos lá. Enedina, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Escreve aí. Mary, boa tarde. Tem alguma pergunta, Mary? Eu respondi a sua lá, você não deu retorno, ficou faltando um pedaço, Sempre que fizer uma pergunta, por exemplo, quando a pessoa é casada e recebe, vou fazer aqui uma questão de direito previdenciário e é para esclarecer aí eventuais dúvidas. Por exemplo, o filho, menor de idade, se o pai trabalha e a mãe trabalham fora com carteira assinada e o pai falece, por exemplo, o filho receberá aquela pensão que é temporária. Por quê? Quando ele fizer os 21, será cortado. Quando o pai paga pensão ao filho e ele não está fazendo faculdade, ele não se interessa em se auto-suprir, o pai pode sim entrar com uma ação e desonerar. Mas quando
o marido e a esposa trabalham e um dos dois alcança a viuvez, ou seja, o cônjuge faleceu, tá? O que acontece? A pensão por morte, esta pessoa que ficou, tá? Não, essa pensão, ela é até o final da vida. Não é temporária, tá? Igual a do filho, do pai que paga a pensão ao filho. Uma dúvida muita, já que a gente entrou nesse tema, eu vou estender um pouquinho. Enedina, a questão dos feriados para quem trabalha 12 por 36 não é tão simples, tá? Porque essa própria jornada aí, ela flutua muito, entendeu? Então, eventualmente, você vai trabalhar um feriado e tal. Eu costumo fazer o seguinte, quando esse tipo de caso vem para mim, eu pego a convenção coletiva daquela categoria, tá? Na convenção coletiva, eles costumam regrar, tá? Se há um percentual, como é que será pago o percentual, tá? E é por isso que você deve acessar o site do sindicato da tua categoria, baixar pelo menos 3 convenções para saber o que é que estão resolvendo para vocês, tá? A convenção ou até dissídio coletivo. Mas vamos lá. Uma dúvida muito comum do direito de família é que, por exemplo, o pai trabalha, separou da esposa, continua trabalhando e pagando pensão para os filhos. E os filhos estudando, alguns se formam em medicina, tá? Aos 22, 23 anos. E o pai pensa assim, bem, agora meus filhos estão formados, já estão trabalhando, já está fazendo estágio, e aí eu vou parar de pagar a pensão. Não faça isso. O meu filho já está trabalhando, não quis estudar, mas ele já está trabalhando e fez 18 anos, vou parar de pagar, ele não tem mais direito. Não é assim. A pensão judicial, aquela que foi determinada por um juiz, você só consegue se exonerar se entrar com um processo. Você tem que ajuizar uma ação chamada exoneração de pensão. O juiz vai citar o teu filho para responder o processo. E, Enedina, caso ainda persista a dúvida, pode deixar aí na caixinha, pode me mandar mensagem no direct que eu te respondo, tá bom? Se você tiver dificuldade, fala para mim o seu sindicato lá na mensagem que eu tento achar a convenção e aí eu já mando para você mastigadinho, ou seja, bem uma informação esmiuçada. E aí o que acontece? Muitos pais são pegos de surpresa, porque ele paga a pensão, mas ele não tem contato com o filho, nem com a mãe do filho dele. Ele simplesmente separou, seguiu a vida dele e não paga. Boa tarde. E aí, o filho ajuiza lá uma ação, executando o pai. A execução é um processo de cobrança judicial pelas pensões não pagas. Mas é um absurdo, ele já está trabalhando. Isso aí só é possível porque você não tomou a providência certa. Se você é pai e paga a pensão, seu filho fez 18 anos, ele já está trabalhando, você sabe aonde ele está trabalhando, você colhe todas as provas e procura o advogado ou procura a defensoria pública e entra com a ação. Você vai demonstrar para o juiz que o seu filho não precisa mais ter aquela pensão. E aí, o juiz, analisando a prova, vai te desonerar até o trânsito em julgado da sentença
tá? Ou se vocês fizerem um acordo em juízo e ele chega e fala, não, a partir do mês que vem não precisa depositar, agradeço muito meu pai, me ajudou muito, mas agora eu já estou livre, já consigo me manter. Aí a eficácia é imediata. Mas se não, só depois do trânsito julgado, ou seja, escoado todo o curso dos recursos judiciais. Uma das questões também que muitas mães falam a respeito de alimentos, né? Muita gente fala pensão, mas dos alimentos de infantes é que às vezes você vê aí verdadeiros textões na internet, a mulher faz lá uma narrativa imensa, dizendo, o pai do meu filho não paga a pensão e vai viajar no final de semana e tal. Ângela, boa tarde, seja bem-vinda, obrigado pelas curtidas. E aí eu fico pensando assim, será que ela ajuizou a ação de alimentos? Ou ela só reclama na internet? Ou o objetivo dela é só expor aquele pai do filho dela? Por quê? Primeiro, Ângela, boa tarde. Mary, boa tarde. O que acontece? Muitas mães, eu até fiz um videozinho, postei aí há algum tempo, deu bastante curtida lá, porque a mãe não pode simplesmente renunciar a um direito que não é dela. O filho menor, ele tem direito aos alimentos do pai. E o que muita gente não prevê, e que uma fatalidade pode trazer, é que é o seguinte, você, por exemplo, vem lá do norte para o Rio de Janeiro, chega aqui, encontra uma pessoa que você pensa que era a pessoa, boa tarde, Luiz, a pessoa da sua vida, e você tem um filho, tem um relacionamento, casa com aquela pessoa, vai morar junto e tem um filho. E você se separa e você não ajuiza a ação. Só que você morre. Você já pensou? Quem estiver com essa criança vai ter que sustentar, vai ter que procurar a justiça, pedir guarda, pedir alimentos para o pai da criança. Se você tivesse pedido, bastaria a pessoa regularizar a guarda, vai ter a guarda provisória, a mãe morreu, o pai não quer saber, vai ter a guarda provisória, depois chega até a permanente e vai ter também a pensão para poder suprir as necessidades básicas da criança. Quando eu falo aqui, tá? Olha, gente, o direito é um pouquinho maçante, até para mim falar, né? Para eu falar é um pouquinho maçante, né? Até para eu falar é um pouquinho maçante. Mas eu peço a vocês um pouquinho de paciência, porque o que não é dúvida de um é do outro, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, né? O pai também, porque, olha, eu sou homem, eu tenho um filho com hoje, vai fazer 29 anos já. Eu amo meu filho, nunca abandonei, é um amor de mãe. Muita gente fala, você é pai e mãe desse menino, que agora já é um homem formado e tal, tem a vida ali. Madalena, seja bem-vinda. E eu costumo dizer o seguinte, tem muito pai que não merece ser chamado de pai. Gente, como é que alguém coloca um ser humaninho, conforme diz aquele personagem aí, o ser humaninho no mundo, e não tem um pingo de amor? E não cuida, não dá o mínimo para aquela criança se suprir. Então isso é muito chato, é muito revoltante até. Então, às vezes, eu já vi casos na vida profissional, tá? Há muitos anos, de uma pessoa que trabalhava, ganhava relativamente bem no trabalho, e a mãe dos filhos desse
cidadão ajuizou a ação de alimentos contra ele. Vocês sabem o que ele teve coragem de fazer? Ele pediu demissão do emprego. E sabe por que ele pediu demissão? Porque todo termo de acordo de alimentos tem a previsão em porcentagem do salário do pai ou da mãe, enquanto o pai ou a mãe, porque o direito de alimentos é do filho, e quem deve alimento é o pai e a mãe, tá? Então, se a mãe cuida, ela cuida e tal, mas ela tem que ter ciência de que ela também está obrigada a alimentar aquela criança. Não é só o pai, não. E aí, o que acontece? Às vezes, né, o pai tem coragem de tomar uma atitude como essa. Como ele sabe que há uma previsão, por exemplo, de 30% do que ele está ganhando enquanto está empregado. E aí o que ele faz? Ele é obrigado a pagar, ele ganha R$5.000 por mês, 30%, 3 vezes 5, 15, dá R$1.500 por mês. Para não pagar os 1.500, em todo acordo de alimentos vem ali 40% do salário mínimo caso esteja desempregado. Ele faz uso dessa cláusula, não quer nem saber dos filhos, fica desempregado, arruma bico para ganhar o mínimo possível para poder pagar o mínimo. Isso é pai? Está se preocupando com a educação? Não. Bárbara, seja bem-vinda. E aí o que acontece? O que muita gente não entende, tá? É que quando você expõe o próprio filho a uma situação de fome, de miséria, tá? Você também coloca este filho em risco. Por quê? São crianças, né? Hoje em dia, todo mundo, Magna, seja bem-vinda, boa tarde. Todo mundo acessa as redes sociais, todo mundo vê o que é, tá? A riqueza, o carro, a moto, o cordão. Você entra num site de vendas hoje, você vê coisas maravilhosas e aquela criança verá e não vai poder ter, e ela sabe disso. Isso é um risco muito grande, entendeu? A família, eu sempre coloquei isso para os meus clientes aqui. Eu não admito na minha frente, no meu escritório, que o pai fale mal da mãe e nem que a mãe fale mal do pai. Outra coisa muito importante, e isso aí serve até para os meus colegas de profissão, tá? Às vezes, a mulher, principalmente, que é a parte mais frágil da relação, é a que sofre mais, que é mais vítima da violência no seio do casamento, da união estável, ou até da própria união em si, do relacionamento, né, do namoro. Ela é vítima de violência. Então, quando eu faço uma ação de divórcio pautada em violência, de qualquer ordem, tá? Eu não faço na petição inicial um relato minucioso daquela, bom dia Cecília, seja bem-vinda, Geore, seja bem-vindo. Eu não faço um relato pormenorizado daquelas agressões. E eu vou explicar por quê. Porque alguns juízes e promotores nas audiências de família, eles costumam ler para os presentes, claro, segredo de família, mas ali estarão o advogado, às vezes o advogado leva um estagiário do escritório dele, do meu lado também estarei como advogado e a parte, e às vezes a parte tem um filho pequeno e leva para a audiência. Ângela, seja bem-vinda, obrigado pelas curtidas.
parte que já sofreu toda aquela sorte de violência, já tem um trauma físico e psicológico, ela vê em uma audiência de família a reprodução daqueles fatos. E aí o juiz lembra. Então quer dizer que no dia tal ele fez isso, ele fez aquilo. Fabíola, seja bem-vinda. E eu não faço isso. Eu coloco o registro de ocorrência da agressão, menciono na petição inicial, excelência, conforme o registro de ocorrência em anexo, na data X, o réu cometeu os crimes ali descritos. E aí, você já tem o RO, a descrição de tudo que a vítima fez na delegacia. Tá? Outras situações vexatórias também, eu não conto. Às vezes, eu estou falando aqui genericamente, não é voltado e não significa que uma parte ou outra seja maior ou menor, tá? Mas a grande parte dos relacionamentos terminam em agressão por causa de traição. O marido sai para trabalhar e aí ele é informado por alguém, chega em casa e ele pega a esposa com outro homem, ou a esposa pega o marido com outro relacionamento, às vezes dentro da própria casa, e eu não faço o relato disso na petição inicial, tá? Gente, o que muita gente não sabe, tá, é que ninguém é obrigado a se manter dentro de um casamento se não quiser. Todos os juízes sabem disso, tá? Então, se você não quer o casamento, basta, Manuel, boa tarde, seja bem-vindo. Basta você dizer que você não quer. Esse negócio que a gente lê na internet, que lê aí nos grupos, né, de rede social e vê na novela, a Madame J. Vina, seja bem-vindo, boa tarde. Eu não te dou o divórcio. E isso aí, na cabeça das pessoas, até com menos informações, é muito crítico. Há alguns anos, eu recebi no escritório, isso há mais de 10 anos, né, um senhor. E ele queria se divorciar e ele dizia que ele não estava conseguindo. Aí eu falei, mas como terminou esse processo? Aí ele falou, não tem processo. Mas não tem processo, só quer se divorciar? Como? Aí ele falou, não, mas a minha mulher falou para mim que ela não vai me dar o divórcio. Eu falei, como é que está a sua vida agora? Eu já casei com outra, já estou morando com outra, queria regularizar porque ela é evangélica, não consigo porque minha mulher não quer me dar o divórcio. Eu falei, tá bom. 4 meses ele estava divorciado. Por quê? Ela sabia da informação. Quando entrou com o processo, ela recebeu a contestação, ela concordou. Aquela vontade toda de prejudicar a vida dele, de não seguir, deixar seguir em frente. Eu costumo dizer, o aprisionamento da alma acabou com o divórcio. Tá? Então, não é fácil. Relacionamento, né, gera uma série de direitos para ambas as partes, né, gera uma série de obrigações para marido, esposa, para com os filhos e depois também dos filhos para com os pais. Eu lembro que assim que eu entrei para o TikTok, Ismael, boa tarde, seja bem-vindo. Eu coloquei lá um quadrinho dizendo que era obrigação, é a obrigação dos filhos ajudar os pais idosos. E uma pessoa entrou muito aborrecida e disse, eu não sou obrigada a cuidar do meu pai, porque quando eu era pequena ele me abandonou. Né? Então,
o que eu disse não se aplicava para ela. Não havia vínculo, tá? Não havia o afeto. Assim como também a Ana Justiça, Denise, muito obrigado, Derisa, né? Obrigado aí pelas curtidas, tá bom? Eu vi na justiça, isso se repete a cada dia mais, pais sendo condenados a indenizar os filhos por dano moral. Sabe qual é o motivo? Abandono afetivo. Sabe o que é isso? Abandono é simples. O afetivo aí é só um adereço. É literalmente o abandono, tá? O pai, principalmente depois de uma ação, né, de alimentos, ele costuma virar as costas para os filhos, abandona e não dá mais nada. Não dá carinho, não dá atenção, só paga os alimentos. E aí a justiça já está entendendo há algum tempo que esse tipo de atitude gera dano moral. Agora, é claro, tá? O pai, que é extremamente necessitado, às vezes é um alcoólatra, está fora desta realidade. Não adianta você processar o seu pai, que é aposentado, está doente, ganha um salário mínimo, porque ele te abandonou há 30 anos. Por quê? Até porque se você tem força para processar o seu pai, você tem que botar na tua cabeça o seguinte: independente do que ele foi para mim, eu venci. Porque a nossa força, tá? Ela pode ser complementada pelo papai e pela mamãe, mas ela é interna. Ela é dada na concepção por Deus. O ser humano, eu fui militar, tá? Durante um pequeno espaço de tempo da minha vida, glorioso o período em que eu fui do Exército Brasileiro. E aí, você fica com medo extremo, tá? De não suportar o calor, o sol quente, conforme está aqui no Rio de Janeiro hoje, de não suportar a pressão dos superiores. E depois de um tempo você vê, eu consegui. Né? Às vezes, na fila para se alistar, o jovem faz a inscrição para a brigada paraquedista. E chega na hora lá, ele fica com medo. Mas consegue, porque Deus dá a força. Eu vou contar aqui, tem 3, né? Ismael Fontes. Essas lives aqui, por enquanto, eu não vou subir ninguém. Por quê? Eu estou fazendo exposição, tá? E essa exposição aqui, eu preciso ver a rolagem e dar atenção para todo mundo. Se eu abrir a janela, eu já direciono a atenção para aquela pessoa e prejudica todo mundo. Mais para frente, eu vou programar aí, tá? Uma live compartilhada até com a minha sócia, tá? E aí nós vamos poder debater outros assuntos. Claro, eu vou pesquisar o canal da pessoa para verificar ali a idoneidade, né, a seriedade, porque a gente não é incomum, a gente não é obrigatoriamente o teu caso, tá? Mas você vê aí na internet, às vezes a pessoa está fazendo uma live rica de conhecimento, com um bom, né, conteúdo, e deixa subir na live alguém que está querendo bagunçar. Não é o seu caso aí, Ismael, mas se você tiver dúvida também, manda pergunta aí que eu vou responder. Onde o pessoal está comentando, você entra e faz o seu comentário que eu vou responder, tá bom? Gente, quem tiver pergunta aí, tem 4 pessoas na live, bom para responder, né? Se você tiver alguma pergunta aí para fazer, pode fazer. Vamos fazer primeiro o direito do consumidor.
Pretendo encerrar a live daqui a uns 5, 7 minutos. Então temos aí um períodozinho para responder pergunta. Quem tiver pergunta, faz aí na timeline que eu vou responder, tá bom? Mary, tem pergunta? Derisa? Quem puder dar umas curtidinhas aí, tá? Cecília, se tiver uma perguntinha aí, eu respondo. Sem perguntas? Paulo? Capial, tem pergunta? Se tiver pergunta a respeito de direito do consumidor e direito de família, pode fazer. Direito do trabalho, eu vou abrir uma live exclusiva com a minha sócia para nós interagirmos e dar para vocês aí o melhor conteúdo. Gente, se não tem perguntas, tá? Hoje é sexta-feira, eu vou encerrar a live agora. Desejo a vocês todos aí um grande final de semana. Desejo que fiquem com Deus, tá? Muita bênção mesmo. E na segunda-feira eu retorno aqui ao meio-dia com a live para vocês. Agradeço as curtidas, agradeço a quem compareceu, tá? Desculpe aí o Ismael, mas não é só com você, é com todo mundo. Eu só vou abrir a timeline mesmo aqui para um bate-papo quando a gente tiver já aquecido, tá bom? Roberto entrou agora. Roberto, já estou encerrando, mas nós temos live aqui todo dia, 12 horas, direito do consumidor, direito de família, tá? Às quartas-feiras eu vou fazer de direito do trabalho, porque é uma área que todo mundo participa, né? E são duas áreas muito... Pereira, seja bem-vindo. Muito que tem muita demanda. É a área de direito do consumidor, é a área de direito de família e é a área de direito do trabalhador. Fiquem com Deus, bom final de semana, foi um prazer. Glória!